Vamos entrando. Pronto, estamos ao vivo. Vamos lá, minha gente. Sempre dá uma olhadinha no Face para ver se a gente entrou. Já estamos. Esperar o pessoal já entrar. Falta um minutinho, na verdade, né? A gente está adiantado. Não tem problema. Tá bom. Espero o pessoal chegar aqui. Isso. Já já o povo já começa a se manifestar. Ah, olha lá, pronto. Já estão aí. Oi, Reinaldo. Oi, Elka. Ó, gente pontual, hein? Assim é bom, né? Tudo bom, pessoal? Vamos aí nos conectando com a turminha, vendo quem vai, se a gente está com clareza aí de estar falando, tá ouvindo. Opa, já estamos no Facebook, já aparecendo por aqui. Agora é só terminar de entrar. E aí, Reinaldo, você tá bom? Elka trabalhou bastante final de semana aí, nos seus doces e salgados? Fez festa? Ou tá mais devagar agora? Vocês estão bem? Boa noite. Tá bom o áudio? Ai, que bom. Oi, Michele. Boa noite. Tudo bem com você por aí? Olha lá, o pessoal já começa a se empolgar. E aí, pessoal? Tava um final de semana bom? Bom, não posso falar muito porque eu trabalhei, né? O final de semana todo, então... Estou só na continuidade. Ah, você teve festa junina. Olha que legal. Você que fez os doces? Uma coisa boa, né? Isso é muito bom. Aliás, as criançadas já dançaram, Thales? Já foi? Semana que vem é da criançada. Sim. Estamos nos Ah, que organizando. bom. Opa, uma canseira, né? Mas hoje eu fui numa festinha junina na hora do almoço. Ah, que Pra bom. curtir com a criançada. Só pra É almoçar, bom, assim, né? né? Comer as comidas típicas. Foi bem legal, bem agradável. Eu adoro festa junina, então Você gosta? tô suspeito pra falar. Eu adoro. Ai, muito bom. Boa noite, Isabel. Tudo bem com você? E você, seu boa noite pro Luiz. Boa noite, Clóvis. Tudo bem com você? Todos aí já começando a entrar. Isso é bom que o pessoal curte festa junina até semana que vem, depois vem feriadão. Oi, Mari, tudo bom? Aí vem um feriado bom, depois as crianças estão de férias e as mães saem das férias e entram no trabalho. Oi, boa noite, Edna. Tudo bem por aí? Oi. Olá, Thales, falando pra você, ó, 10 horas de trabalho ontem. É, O pessoal tá puxado, hein? trabalhando. Puxado. Nossa. Opa, Ana Cláudia, tudo bem? Opa, abraço para a família também. Sejam bem-vindos aí todos essa noite. Que bom, Isabel, que tá tudo bem. Que ótimo. Graças a Deus. Ô, Joaquim, boa noite, tudo bem? Andréia, tudo bem com você? Espero que sim, que vocês tenham aproveitado bastante o final de semana. A cidade aí tá em festa. Opa, Reinaldo apareceu com a turminha dele aí. Thales e o Mestre Jesus e o Plano Espiritual já temos um trabalhinho aí pro final, junto com os demais que aparecerão aí. Pô, é isso aí. Boa noite, Luciana, tudo bom? Ô, Claudia Moir, boa noite, tudo bem com você? Aí, Thales, já vamos aí começando a mentalizar o pessoal aí para as Sim. vibrações, né? Serem boas para todo mundo. E aí, minha gente, contem, quem foi pra festa, quem tá com o filho já dançando, quem vai dançar semana que vem? De alguma forma é bom porque a cidade fica em festa, né? Fica um clima assim gostoso, todo mundo com barracas, com festa. Olha lá, mais um pouquinho o Reinaldo trouxe de gente.
Oi, Cláudia, boa noite, tudo bem? E você, a família? Como estão todos? Muito bom, pessoal. Hoje o tema que a gente vai ter aqui é um tema bastante interessante, é um tema bastante. É uma conversa bastante franca, é uma conversa hoje bastante aberta. Como que se trata, né? O tema hoje é sexo, como é que a gente vai ver isso a partir do plano espiritual, sobre nosso evangelho, sob a ótica do espiritismo, como é que isso funciona, né? Tudo bem, Luciana? Tudo bem a família aí? Oi, Rosana. Boa noite. Todos bem? Oi, Claudio Mir. O que é esse negócio que ele escreveu aqui? 21 de É C. todos os Ah, dias em do fim de semana. Indaiatuba. É, Vai ter festa em Indaiatuba, é isso? Será? entendi que sim. Foi 7, ontem, na 14 e próximo 21. sábado. É. Nossa, deve ser. Assim, no interior é muito bom festa junina, né? É muito gostoso. Ah, festa junina das crianças. Ah, dos netos dele. Ah, você vai babar um Hum. pouquinho, né? Fala a verdade. Oi, Oi, Bernadette, boa noite. Ai, que bom, Cláudia, que estão todos bem. Oi, Beth, você tá boa também? É, os avós. É assim, festa junina, quando o avô vai, os pais descansam, mas todo mundo baba, não tem muito o que fazer, né? Aqueles tocos de gente dançando para lá e para cá. Ai, é muito bonitinho. Eu acho encantador. Oi, Clara, boa noite. Rogério, tudo bom? Como vai você? Bom, pessoal, 8 e mais um pouquinho. Vamos começar então o nosso evangelho dessa noite. O pessoal vai entrando e a gente vai dando boa noite um pouquinho mais para frente aí. Bom, o nosso tema da noite é sexo. E eu vou aqui fazer então uma pequena leitura para a gente ir se harmonizando e já entrando aí no assunto, para a gente poder entender e se preparar para a gente conversar um pouco melhor aí. Boa noite, Luiz, tudo bom? Bom, eu peguei um texto, né, do livro Sinal Verde, do Chico Xavier, com André Luiz, que chama-se Perante o Sexo. Nunca escarneça o sexo, porque o sexo é manancial de criação divina, que não pode se responsabilizar pelos abusos daqueles que o deslustram. Psicologicamente, cada pessoa conserva em matéria de sexo problemática diferente. Em qualquer área do sexo, reflita antes de se comprometer, uma vez que a palavra empenhada gera vínculos no espírito. Não tente padronizar as necessidades afetivas dos outros por suas necessidades afetivas, porquanto, embora o amor seja a luz uniforme e sublime em todos, o entendimento e posição do amor se graduam de 1000 modos na senda evolutiva. Use a consciência, sempre que se decidir ao emprego de suas faculdades genésicas, imunizando-se contra os males da culpa. Em toda comunicação afetiva, recorde a regra áurea: não faça ao trem o que não deseja que o trem lhe faça. O trabalho digno, o que lhe assegure a própria subsistência, é sólida garantia contra a prostituição. Não arme ciladas para ninguém, notadamente nos caminhos do afeto, porque você se precipitará dentro delas. Não queira a sua felicidade ao preço do alheio infortúnio, porque todo o desequilíbrio da afeição desvairada será corrigido à custa da afeição torturada através da reencarnação. Se alguém errou na experiência sexual, consulte o seu próprio íntimo e verifique se você não terá incorrido no mesmo erro se tivesse oportunidade. Não julgue os supostos desajustamentos ou as falhas reconhecidas do sexo, e sim respeite as manifestações sexuais do próximo, tanto quanto você pede respeito para aquelas que lhe caracterizam a existência, considerando que a comunhão sexual é sempre assunto íntimo entre duas pessoas, e vendo duas pessoas unidas, você nunca pode afirmar com certeza o que fazem. E se a denúncia quanto à vida sexual de alguém é formulada por parceiro ou parceira desse alguém, é possível que o denunciante seja mais culpado quanto aos erros havidos,
uma vez que para saber tanto acerca da pessoa apontada ao escárnio público, terá compartilhado das mesmas experiências. Em todos os desafios e problemas do sexo, cultive a misericórdia para com os outros, recordando que nos domínios do apoio pela compreensão, se hoje é o seu dia de dar, é possível que amanhã seja o seu dia de receber. E assim, após essa reflexão e esse momento, né, de descontração, vamos fechando nossos olhos e vamos aí elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus e nos concentrando em chegarmos aqui nesse momento, nesse Evangelho, com tranquilidade, com paz, com amor. E vamos assim agradecendo, sempre gratidão pela vida, pela possibilidade de aqui termos chegado, pela possibilidade de estarmos neste Evangelho para melhorarmos nossos pensamentos, nossas emoções, tirarmos nossos desvarios, nossas dificuldades, que possamos nos preparar para nesta noite receber o que precisamos ouvir e buscar, aproveitar o que o plano espiritual prepara. Desde cedo, todo esse movimento, todo esse evangelho nos prepara para essa noite de tanta luz, de tanta paz. Que sejamos gratos pelo nosso alimento em nossas mesas, pelos nossos lares, pela nossa cama aquecida, pelo nosso banho, pela possibilidade da convivência com nossos afetos e mesmo com nossos desafetos, que podem ser do passado ou do presente. Que sejamos gratos por todas as experiências que chegam a nós, porque através delas a nossa reforma íntima acontece. Que possamos estar serenos, com corações e mentes abertos, para que esta noite seja de muito aprendizado, de muita luz, de muita paz, para que possamos efetivamente utilizar o Evangelho do Mestre Jesus em nossas vidas. E que assim, autorizados em fazer o Evangelho dessa noite, em iniciar esse Evangelho, vamos nos preparando de corpo, de mente, de coração, de ouvidos bem abertos e bem serenos, para que o plano espiritual possa aproveitar o nosso melhor, para que essa noite seja de muito amor, paz e tranquilidade. Que Deus Pai nos abençoe, nos ilumine agora e sempre, e que eu possa ser inspirada para as melhores palavras daquilo que cada um pode necessitar ouvir. Que assim seja. Então agora eu vou tirar, com licença, Mestre Jesus. Thales, com licença, eu vou te colocar aqui no canto e a gente já retoma aqui todo mundo junto. Até já. Bem, gente, vamos lá. Rogério, olha só o que está falando. Ficou internado. Que coisa. E agora você está em casa. Que bom, graças a Deus que deu tudo certo, não é verdade? Às vezes as doenças, né, as patologias acontecem para a gente aprender um pouco a olhar para a gente, a sossegar, a se tranquilizar, né? Para a gente ter um tempo, né? Para a gente se cuidar, na verdade, né? A doença ela aparece para fazer com que a gente desacelere no trabalho, nas emoções, né? Nas nossas questões. E muitas vezes a gente precisa realmente fazer essa pausa para rever a nossa vida e dar mais valor a ela e continuar com mais força. Graças a Deus, Rogério, que você está em casa e que você a cada dia vai melhorar mais. Tá bom? E a gente continua aqui vibrando para você ficar muito bem também. Tá bom? Margarete, boa noite. Cláudia, boa noite. Lucimar, boa noite também. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Nós iniciamos então o nosso Evangelho. E o nosso assunto de hoje é um assunto assim, bastante complexo, né? Porque, infelizmente, é um assunto que traz muito preconceito, né? Falou sobre sexo, parece que é uma coisa muito pecaminosa, né? Só que, na verdade, o sexo, gente, é uma coisa divina, né? É uma dádiva que a gente tem
inclusive para a sobrevivência da nossa espécie. Então, ao fazer as leituras, né, eu peguei várias literaturas para poder trazer conceitos bem interessantes. O que muito eu percebi, quando a gente vai falar sobre sexo, sobre a inocência do que é, né, a própria prática sexual em si, ou a prática de duas pessoas que se encontram com muito amor para realizar um ato divino, um ato sagrado e um ato de muita presença, né? Então, o que que significa isso? Quando a gente vai olhando para o sexo, parece que é um pecado tão grande a gente pensar que a gente tem partes do corpo e mesmo as nossas emoções que estão ligadas em hormônios, né? A gente fala muito do jovem, né? Quando ele começa a entrar na adolescência, que ele começa a ter hormônios relacionados à própria prática sexual, a gente primeiro precisa entender assim, ó, nós seres humanos, nós temos um corpo encarnado que ele foi feito na origem e no ponto primitivo para a reprodução. Então nós somos formados desde quando nós temos idade para isso, que é na adolescência, né? A partir de uma determinada idade, onde a gente se prepara para o processo reprodutivo. Então, naturalmente, assim como qualquer animal, vamos dizer, mais primitivo, nós como seres racionais e teoricamente que teríamos que ter um olhar mais evoluído sobre essa questão, com um raciocínio melhor, a gente poderia perceber que a reprodução ela é o que a própria espécie precisa. Então nós precisamos ter filhos para a continuidade do ser humano. Mas infelizmente a gente acabou olhando para esse tema como sendo uma coisa exacerbada. Então veja bem, enquanto o sexo ele existe em forma de carinho, de amor, de presença, de cuidados de um para com o outro, ele faz com que a parte física efetivamente não seja só reprodutiva, ela seja uma continuidade deste amor, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai pensar no jovem, por exemplo, que ele começa a entrar, que a gente fala, nossa, o jovem está cheio de hormônio, né? Ele está cheio de pensamentos diferentes, o corpo dele parece se fazer mais presente, a gente primeiro precisa pensar numa primeira coisa. Antigamente, e não muito antigamente, vamos colocar uns 40 anos atrás, os jovens, eles começavam, e isso nós fazemos parte disso, óbvio, né, mais novos, começava a entrar no processo da adolescência e da puberdade a partir dos 12, 13, 14, 15 anos, né? Tanto as meninas começavam a menstruar, os meninos começavam a ter a sua primeira ereção com ejaculação. E aí a gente sabia que estava na época onde esses jovens já poderiam ser pais e mães. Então havia uma maturação corporal e uma maturação emocional que começava a se desenvolver. Então o que acontecia? Era paquera, depois era o flerte, era o namoro, era uma atração que vinha e que acabava podendo se transformar num namoro ou não, poderia se transformar numa atração ou não, ou seja, poderia ser alguma coisa que se transformasse em alto maior, mas era aquela paquera, aquele flerte que todos os mamíferos têm, inclusive, né? Todos os animais eles têm o flerte, eles têm a conquista. Infelizmente hoje, o que a gente percebe? O jovem, ele está entrando para esse processo reprodutivo com 8, 9, 10, 11, 12 anos. Isso é muito precoce, gente. Isso é muito cedo para que essas crianças que ainda não são, né, não entraram na adolescência, estejam em busca de poder ser pai ou mãe. E sabe por que isso está acontecendo? Isso é muito importante a gente pensar, principalmente para quem tem filho pequeno hoje em casa, né? Nessa faixa etária aí de pré-adolescência. Existe muito estímulo, né? E esses estímulos, muitas vezes, eles são negativos, porque naturalmente, a partir de uma idade, a gente estaria pronto para a reprodução e para o amor, efetivamente, de um corpo por um outro corpo, uma atração sexual física, fisiológica, de funcionamento corporal. Com essa emancipação, o que aconteceu? Muitos estímulos de internet, de programas de televisão, de músicas que têm em letra das músicas processos sexuais, que a criança acaba cantando e nem sabe do que é aquilo, os próprios movimentos corporais, o próprio processo de levar essa criança
a se perceber como adulto. Então, por exemplo, meninas muito novinhas pintando unha, usando maquiagem, tingindo cabelo, fazendo processos de adulto, de mulheres maiores, mais velhas, né? Roupas de meninas que são mais de adultas, ou mesmo menino sendo considerado um pouco maior, a gente vai falar, já está adulto, já precisa ter atração. A gente acabou socialmente trazendo toda essa faixa etária que deveria ser em torno de 12, 13, 14, 15, onde o sexo é uma coisa saudável, é a percepção do corpo maduro, né, da própria maturação do corpo com os hormônios femininos e masculinos, passou a vir muito cedo. Então, crianças que ainda não têm a menor percepção sobre o corpo delas e muito menos emocionalmente, elas começam a ficar interessadas nesse assunto. E como o corpo ele tende à adaptação, ele acaba se adaptando por uma reprodução muito precoce. Então eu tenho hoje meninas menstruando com 8, 9 anos, isso é muito cedo. Meninos começando a ter uma primeira ejaculação com 8, 9 anos. Gente, a criança não tem nem corpo ainda suficientemente maduro e nem uma mente madura para estar entrando nesse departamento. Isso faz com que o sexo se torne um pouco mais presente na vida das pessoas. Então, ele deve fazer parte, a partir de uma faixa etária, de uma forma positiva. É maravilhoso o sexo, as sensações que ele produz quando as pessoas se amam, ou mesmo quando elas se encontram e acabam mantendo uma relação, e aí é da vida de cada um essas escolhas. Mas isso pode, quando ele vem de uma forma muito precoce, ele pode trazer prejuízos quanto àquela criança que se transformou num adolescente cedo e depois mais para frente pode trazer deturpações na própria sexualidade. Veja bem, quando a gente fala em sexo, a gente está falando nessa relação. Não vamos confundir muito frequentemente que sexo é aquela pessoa, feminino ou masculino. Isso é como o corpo dela é homem ou é mulher? É uma situação. Fisiologia, né? Genética é assim. O problema é quando a gente acaba trazendo a questão da sexualidade para uma discussão muito fora de um contexto de uma coisa que seja saudável. Boa noite, gente que está chegando agora aí. Boa noite, Daniel. Então, o que acontece? Quando a gente passa a ter essas conversas com crianças sem honestidade, sem clareza, uma vez que, infelizmente, o sexo é tabu, é proibido, a gente não nomeia para as crianças ou mesmo para as pessoas as partes íntimas com os seus nomes, como eles deveriam ser, a gente acaba dando outro nome porque tem vergonha de falar sobre o assunto. A gente deixa a criança, principalmente esses que vão ter essa sexualidade, esses hormônios que aparecem muito cedo, eles ficam muito suscetíveis ao que acontecem de uma forma deturpada, gente. Então, é tão importante poder falar claramente sobre este assunto, sexo, com os mais jovens, assim como conversar entre as pessoas sobre esse assunto para poder entender o quão é maravilhoso esse ato, o quanto ele envolve todo um processo de espiritualidade, de duas almas que se encontram, de dois espíritos que comungam, de muitas vezes dois espíritos que vão trazer um terceiro espírito, e o quanto é importante esse envolvimento. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, em sexo, a gente está falando em uma coisa. Quando a gente vai falar em sexualidade, a gente vai envolver tudo aquilo que diz respeito ao próprio processo da atração. Então a sexualidade ela não se resume a um ato físico. Ela se resume à própria troca de afetos no dia a dia. É um bom dia, é um café da manhã feito com amor, é um alimento que se faz, é um cuidado, vou levar a toalha, é um beijo aqui, é um cuidado ali, é um bom dia, é uma boa noite, é a preocupação com o outro. Então a sexualidade, gente, ela envolve todo o processo da intimidade de um casal ou de duas pessoas que estejam juntas. Ele envolve desde o momento em que as pessoas acordam, se encontram, se falam por telefone, até o momento onde elas realmente se encontram para o ato físico efetivamente. Só que o ato físico, no fim das contas, ele é o final de toda a história. Porque toda a história dessa sexualidade, desse envolvimento amoroso que as pessoas têm, ele vem acontecendo muito antes no dia a dia das pessoas. Existe uma coisa muito interessante aí, que é assim, quando as pessoas namoram, parece que é tudo muito bonito, né? Então, as pessoas só se veem no seu melhor momento,
Se não dá para se ver, não se vê, tá tudo bem, mas quando se vê é a melhor roupa, é a melhor conversa, é o melhor humor, às vezes no momento de dificuldade também, né, no companheirismo. Isso vai criando um vínculo que extrapola toda a situação da própria sexualidade no fim do dia, ou no encontro do namoro, ou depois no casamento, que é como a gente eventualmente pensaria alguns anos atrás. O sexo ele era sempre permeado por uma escolha após o casamento, né? Então as mulheres tinham que casar virgem, os homens tinham uma preocupação com as mulheres nesse sentido. As mulheres se preservavam naquele momento para o homem, mas com a evolução que a gente vai tendo, as mulheres, os homens, eles passam a poder escolher, né? Com quem eles vão ter os seus primeiros encontros, as primeiras possibilidades. Isso vai fazer com que hoje as pessoas, muito dentro da relação de uma forma muito cedo, elas vão se envolvendo e elas vão acabar mantendo relações no momento de amor, de querer, de estar junto, e muitas vezes de comunhão espiritual efetivamente, por uma escolha do estar junto e não como era antigamente por uma obrigação. Então, durante muito tempo na nossa cultura e na nossa sociedade, os casamentos eram escolhidos, né? Então os pais, né, criavam esse casamento, eram acordos familiares, e muitas vezes haviam desencontros sexuais porque as pessoas não tinham tido tempo de se afinizar. Para que serve o namoro, ou o noivado, ou os encontros, né? Eles servem para as pessoas se encontrarem, se afinizarem, verem as suas diferenças, os seus encontros, as suas afinidades, para que a relação sexual seja efetivamente uma coisa gostosa e saudável. Então, durante muito tempo, as mulheres nem sabiam como efetivamente isso poderia acontecer. Elas sabiam que elas tinham que engravidar, elas sabiam que elas teriam que ter filhos, mas muitas vezes nem sabiam como é que era que acontecia. O próprio homem, por uma cultura que era do homem ter que acabar consumindo esse ato, acabava ensinando para sua esposa que era virgem. Ele talvez tivesse algum aprendizado maior nesse departamento, porque era da nossa sociedade, da nossa cultura. Atualmente as pessoas são um pouco mais informadas, mas também não conversam a respeito. Então o que acaba acontecendo? Hoje as pessoas se encontram, elas já percebem as suas afinidades ou as suas desafinidades. Tem a própria questão da atração a partir dos hormônios. Então o homem, ele produz a testosterona, que é o hormônio masculino, que vai dar para ele o desejo, a libido, a vontade, enfim, de manter a relação, e que vai buscar, na verdade, a mulher através desse próprio hormônio. A mulher, ela tem hormônios que são relativos à ovulação, que é aqueles que vão deixar a mulher mais receptiva numa relação no momento em que ela tiver em ovulação, que é o momento da reprodução, efetivamente, num padrão reprodutivo. E aí acaba tendo o quê? Essa percepção de que como é que as pessoas vão se sentir através dos hormônios. Então, se a gente falar só na parte fisiológica, a gente está falando assim como qualquer mamífero se relaciona, né? O macho vai procurar a fêmea quando ela acabou entrando no cio, e eles acabam replicando a informação para a preservação da espécie. Nós já não funcionamos assim. Nós já estamos num patamar onde a relação é prazerosa e é maravilhosa, e não é só para ter filhos. É uma relação de encontro de almas, gente. É uma relação de clareza, de paz, de tranquilidade. Só que, infelizmente, o que acaba acontecendo? O próprio sexo, ele acabou se tornando um vício muitas vezes. Parece que as pessoas, de alguma forma, e isso acaba acontecendo com qualquer um, a gente viu aqui na nossa leitura inicial, que às vezes há um desvio da própria percepção do que vem a sexualidade, onde as pessoas são compulsivas, onde parece que elas necessitam mais desses encontros, mesmo que não seja por amor, mas que sejam necessários a nível corporal e mesmo de uma forma mais primitiva. Isso vai fazer com que as pessoas se percam na própria função do corpo, do próprio amor e do próprio bem-estar que isso possa produzir. Por quê, gente? Porque quando a pessoa entra num vício, ele não deixa de ser diferente como de qualquer droga, do álcool. É um vício que perde a função de tanto bem-estar e qualidade que essa relação pode ter na parte da sexualidade. Então, quando existe uma deturpação, muitas vezes é uma forma de tirar a ansiedade, de fugir, né, de situações,
de fazer esse tipo de coisa como uma forma de fugir do próprio compromisso de uma relação mais séria. Isso acaba trazendo uma espécie de perda de energia na região do chakra básico, ou na região do chakra genésico, como a gente fala, que é a região que vai guardar, gente, o nosso chakra básico, que é o chakra da reprodução, é o chakra da base mesmo, né, da região dos genitais, que a gente sempre está fazendo essa harmonização na cromoterapia, que é uma das partes que a gente organiza no corpo através do próprio passe. Ele vai ter o que? Ele vai ficar desorganizado. E ele ficando desorganizado, ele passa a ter um processo de própria deteriorização dessa região do corpo. Então veja, quando a pessoa passa a adoecer dessa parte do corpo é porque está faltando energia. Isso pode levar a uma disfunção na própria sexualidade. Então assim, às vezes a pessoa vem para a encarnação, para esta encarnação, por exemplo, para efetivamente aprender a fazer o quê? A regular e a equilibrar esse chakra. Então, esse chakra ele acaba sendo relacionado à própria atração desequilibrada, aos desejos desequilibrados, às vezes à própria prostituição, às vezes aos excessos que levam a pessoa a desequilibrar todo o campo energético dela. Então, os males que acabam acontecendo nessa região do corpo, muitas vezes é por não se ter informação a respeito, por não se falar a respeito, pela vergonha que se tem. É um assunto vergonhoso, nem todo mundo gosta de falar, as pessoas não conseguem ter abertura para conversar com o próprio parceiro ou parceira, as pessoas não têm como lidar com isso. E não precisa ser sexólogo, gente, para a gente saber que esse assunto, ele é um assunto de muita dificuldade para as pessoas, porque ele sempre foi alvo de muito preconceito. Então, o que acontece? Quando a gente muitas vezes acaba deturpando o assunto, a gente sempre vai olhar isso como uma forma de conquista, como uma forma de enganação, como uma forma de ser melhor do que o outro, como uma forma de ter troféu, né? Às vezes, quem saiu mais com quem, com quantas mulheres o homem saiu, ou com quantos homens a mulher saiu. Isso sabe o que preconceito que faz? Que preconceito não, que prejuízo que isso causa para o próprio corpo de quem está nessa situação. Porque assim como eu preciso preservar o meu coração, eu preciso preservar o meu fígado, minha vesícula, meu baço, meu pâncreas, meu intestino, minha bexiga, meu rim, eu preciso preservar. No caso da mulher, os ovários, o útero, a vagina. No caso dos homens, os testículos, a própria próstata, o próprio uretra, o próprio pênis. O que significa isso? Preservar e respeitar o seu próprio corpo. Quando a sexualidade ela é destemperada, há um desrespeito em relação ao corpo. E aí vai se perdendo, gente, essa energia. Então, nós sabemos, né, pelas próprias literaturas que a gente tem, que muitas vezes as pessoas vão parar no Vale do Sexo, por exemplo, onde tudo é extremamente exagerado, extremamente fora de um contexto de normalidade do próprio corpo. Então, a gente tem uma citação, eu peguei até aqui uma parte muito interessante do livro que chama-se, Reforma Íntima, que ele vai dizer o seguinte, existe assim, não se retira, eu vou ler porque eu achei muito bacana, né? Não se retira do ato sexual com isso o seu característico do prazer. É prazer e continuará sendo no mundo material. Deve ser, inclusive, para justificar e incentivar a sua prática. Não é fonte exclusiva para a procriação, mas sobretudo para a troca de energias e sentimentos entre os seres que se unem para o consórcio de vida, permutando experiência e desenvolvendo projetos. Aí vem aqui a parte do chakra básico. Essa parte do corpo é a parte da criatividade, da ação, da reprodução, da criação. E quando a gente trava nesse lugar, a nossa vida também acaba ficando travada, porque não tem fluidez. E como efetivamente, de novo, a gente tem vergonha, as pessoas acabam tendo vergonha de estar falando sobre esse assunto, elas acabam não fluindo na vida porque elas não têm clareza sobre o próprio corpo. E o corpo acaba adoecendo. Ele diz assim, no plano físico, elementos que para o desencarnado, olha isso, tornam-se supérfluos, para os encarnados são fundamentais e sustentam suas sensações de deleite
e satisfação. Aí onde estão incluídas todas as funções fisiológicas também está a sexualidade. Então olha o que eu estava falando, né? Que eu estou comentando com vocês até agora. Quanto mais a gente puder ter leveza sobre esse assunto, para conversar com o adolescente, explicar para as crianças e para os jovens como é o processo reprodutivo, porque o que acontece? As crianças têm curiosidade, gente. Quando crianças, até eles começarem a ter hormônios, eles não têm noção de sexo. Eles são puros, eles têm um corpo. O que acontece em tocar o corpo, em perceber o corpo, é como se ele estivesse olhando qualquer outra parte do corpo. Mas quando acaba se tornando uma coisa de censura, uma coisa proibida, isso acaba chamando atenção para uma coisa que é natural. Então, uma criança, por exemplo, quando minha filha era criança, ela falou assim: mamãe, eu entendi que o bebê entra na barriga do papai, né? Que o bebê entra na barriga da mamãe, mas eu não entendo como é que ele saiu. Aí eu explicava para ela sobre o nascimento. Depois um dia ela me perguntou assim: mamãe, eu entendi que o bebê entrou, mas eu não entendi como ele entrou. Então eu precisei buscar recursos para poder fazer isso com leveza, sem dar uma aula de relação sexual nem de sexualidade para ela, mas explicando. Aí eu fui buscar um livro, inclusive, que chama De Onde Viemos, que é um livro infantil, que vai mostrar as partes do corpo, como é que elas funcionam, como é que é o papai, como é que é a mamãe, como é que é a sementinha que o papai vai colocar, sem ser uma aula de sexo, mas uma aula de leveza e da singeleza que o nosso corpo é. O nosso corpo é uma coisa maravilhosa, o nosso corpo é singelo, ele é uma fonte de amor, ele é uma fonte de vida. E quando a gente não tem esse olhar, a gente acaba tirando, inclusive, as crianças dessa leveza, criando um problema para eles, porque é pecado, e para nós que não sabemos falar a respeito. E aí ele fala assim: sexualidade não deve ser um tabu, mas também não significa libertinagem, veja bem. Sua finalidade é proporcionar aos encarnados sensação de prazer através do exercício do sentimento do amor. Então, o que eu queria que vocês começassem a pensar um pouco, gente? O quanto esse ato, o próprio sexo, a sexualidade, o ato sexual, é uma coisa maravilhosa, se a gente conseguir olhar ali com realidade e inocência. Mas se ele for para um outro lado, então, se existe excesso, se existe falta de respeito, se existe maldade, né? Se existe o próprio ato sexual visto como uma forma de poder, se ele existe como uma forma de enganar o outro, se ele existe como forma de controle sobre o outro, e se ele existe até como uma forma de prostituição, ele acaba estragando o corpo da própria pessoa que pratica. E aí, dentro do nosso aprendizado, o que é importante? Também utilizar do sexo e da sexualidade a base da reforma íntima. Então, se eu estou excedendo naquela necessidade, por que será que isso está acontecendo? Porque todo excesso está fora do equilíbrio. Então, se eu fumo demais, se eu bebo demais, se eu uso droga, se eu trabalho demais, se eu faço coisas em excesso, sempre há o desequilíbrio. E o sexo é a mesma coisa, ele é um momento sublime. Então, se ele é visto como uma fonte de descarrego, se ele é visto como uma fonte de poder, se ele é visto como uma forma, né, de estar dominando o outro, machucando ou maltratando, eu vou perdendo o controle sobre essa função. E aí, gente, onde é que a gente vai acertar isso depois? Lá quando a gente desencarnar e olhar o que a gente fez, e assumir o nosso próprio corpo e ter que voltar quantas vezes para ter que arrumar essa parte do corpo. Muitas vezes a impotência, né? A própria falta da libido, ela se dá até por faltas da gente ter cuidado com essa parte do corpo, né? Ai, que bom que você gostou aí da palestra, né? Que você está gostando. Então, é muito importante a gente olhar com leveza. O sexo faz parte, o excesso aqui não faz. Usar o corpo, utilizar o nosso corpo com amor, com cuidado, com leveza, com toda a característica de prazer e possibilidade que o corpo dá, é o que a gente tem de melhor para nós. Agora pensa, quando você utilizar o seu corpo como uma forma exacerbada, fora de controle, desequilibrada, descontinuada e fora da realidade da própria vida, você com certeza em algum momento vai ter que consertar isso. Mas as pessoas falam assim: poxa, mas eu fico só pensando nisso. Gente, se está pensando só nisso, alguma coisa não está bem.
Porque se eu fico com movimento, com pensamentos repetitivos sobre uma coisa só, isso vira obsessão. E, gente, falando um pouco de obsessão, o que acaba acontecendo? A gente também passa pela obsessão do plano espiritual. Muitas vezes os irmãos que são viciados em sexo e que vão utilizar desses fluidos de uma forma ruim. Então, isso também se torna um processo obsessivo. Então, se a pessoa está com aquilo repetitivo dentro da cabeça, obrigada. Se ele está repetitivo na cabeça, se ele continua acontecendo, se eu não consigo controlar, gente, é prece, é centralização, é reforma íntima. Você não está sozinho com esse pensamento. Você está tendo processos de espíritos que estão sugando essa energia do seu chakra básico para também utilizar dentro do vício do desencarnado. Então, gente, assim, uma proteção é a prece. Vai manter relações, está com a pessoa que ama, isso cria uma aura, isso cria um campo de proteção que faz com que você esteja protegido. Não vai ter ninguém, nenhum espírito usando esses fluidos, desde que ele seja com amor, com generosidade das partes, com respeito. E sempre uma prece é sempre muito importante. Então usufrua do seu corpo da melhor forma possível. Usufrua de todo o seu, de toda a sua vontade de amor, do corpo, usufrua disso que o seu corpo pode te oferecer, mas com respeito, com espiritualidade, com reforma íntima, para que você possa utilizar esses fluidos da melhor forma, tanto para você, quanto para o plano espiritual, e quanto para a produção de uma coisa saudável na sua vida. Porque toda vez que você usa de uma forma saudável o seu corpo, você proporciona uma leveza dentro da sua relação, da relação com aquela pessoa que você ama, daquela relação conjugal, seja de namorado, seja de parceiro, seja de pessoas que se amam muito, que estão juntas. Aproveita, porque o prazer ele só vai existir de verdade, produzir uma fonte de equilíbrio, se ele for pautado por amor, respeito e leveza. Gente, fica aqui a minha reflexão da noite, espero que vocês possam ter aproveitado de uma boa forma, que vocês possam ter usufruído efetivamente desse momento. Eu vou agora, eu vou trazer o Mestre Jesus, vou chamar o Thales também para estar aqui com a gente, para ele poder fazer essas vibrações dessa noite. Olha lá, ele já chegou conosco aí, para que eles possam aí fazer essa finalização desse domingo com muito amor no coração, amor fraterno, para que vocês possam olhar para esse assunto de uma forma mais generosa e melhor. Thales, fica aí com você, eu vou ficar aqui no cantinho, você fica na companhia do Mestre Jesus agora. Beijo para vocês, até já. Maravilha, Lu, muito obrigado pela palestra, eu adorei. Sabe que eu estou passando por essa situação aqui com a minha filhota? Ela tem me feito essas perguntas, essa palestra me inspirou bastante, vai ajudar muito. Eu tenho esse livro que você indicou e eu vou me pegar ele para essa conversa junto. Obrigado, viu? Foi excelente. Eu acho impressionante como o plano espiritual ajuda a gente, né? Pelo menos comigo acontece bastante. Quando eu tenho essas dificuldades assim, que às vezes eu não tenho respostas imediatas, o plano espiritual ajuda. Você vê, essa palestra encaixou aqui na minha vida, na minha família, assim, como uma luva. Foi perfeita. Então, muito obrigado, viu, Lu? É isso, meus amigos. Tenham uma excelente noite para vocês. Eu vi que já tem bastante gente aqui com a gente. Vamos começar as nossas vibrações. Enquanto isso, vocês podem colocar na aguinha de vocês aí. Quem ainda não pegou, esqueceu, tem 30 segundos. A minha está aqui. Ó, dá para ver? Aqui a minha garrafinha. Já está na mão. E a gente já vai começando. Tá bom? Então, eu gostei bastante dessa palestra. Gente, como encaixou. Assim, eu trabalho aqui na nossa doutrina espírita já faz bastante tempo, né? Mas eu sempre tive muita fé porque realmente o plano espiritual sempre me deu sinais da sua presença. Pelo menos na minha vida sempre foi muito claro, assim, a presença do plano, a presença nos ajuda sempre que eu estou com uma dificuldade.
ou eu tenho um sonho, ou acontece alguma coisa, uma palestra desse tipo. Eu não sabia o tema, hoje é a palestra da Lúcia, eu só entrei para fazer a vibração e o tema encaixou exatamente o que eu preciso. Isso acontece bastante. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar aqui na doutrina, tenho toda essa fé, porque as coisas realmente encaixam para mim aqui. Vamos lá, gente. Já deu, acho que já deu aqui, né? Deu um tempinho, vamos começar então as nossas vibrações e com as coisas tão maravilhosas que têm acontecido na vida da gente aí. Eu vi que o Rogério se recuperou, já está em casa, fico muito feliz por você, viu, Rogério? É sempre uma vitória aí quando a gente deixa um hospital, deixa um leito, né? Então, parabéns, viu? E para todo mundo aí que vocês estejam precisando aí, vamos começar, gente. Então, fechem seus olhos, respirem fundo, se acomodem, fiquem confortáveis onde vocês estiverem. Faça uma respiração mais lenta, acalme o coração, vai limpando a mente, tenta deixar os problemas aí num cantinho da cabeça e começa a mentalizar só o Mestre Jesus. Onde for mais confortável para vocês. Tem gente que gosta de mentalizar Mestre Jesus na sala, no sofá da sala. Outros gostam de mentalizar ele lá no céu, olhando por todos. Né? Ele do seu lado, dando a mão, esticando a mão. Pode mentalizar também ele caminhando numa praia tranquila. Onde vocês preferirem, pensem em Mestre Jesus neste momento. Deixa que ele e o plano espiritual acalme o coração de vocês. Renove a sua fé para que as coisas começam a acontecer na vida de vocês. A gente tem que sempre confiar. A confiança, que é base da fé, confiar que a gente está sendo olhado, né? E que o plano espiritual está sempre do nosso lado, nos apoiando. E que ele vai colocar a gente sempre no caminho correto. Então, mesmo que às vezes as coisas pareçam tortas em algum momento, mas é a vontade de Deus que tem que ser feita e não a gente. E você vai ver que depois de uns tempos adiante, você vai ver que acabou sendo, talvez não o que você gostaria, mas o que você precisava no momento. É assim que Deus escreve a nossa vida. Ele sabe o que a gente precisa. E nem sempre o que a gente precisa é o que nos agrada. Mas se a gente colocar a nossa vida na mão dele, a gente vai estar sempre no caminho correto. Então vamos lá, meus amigos, começar as nossas vibrações dessa noite. Vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todo o planeta com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra. Vamos vibrar para que os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, cheguem à paz mundial. Que as regiões de conflito, de Israel, lá na faixa de Gaza, junto com o Hamas, com o Hezbollah, possam formalizar um cessar-fogo e que as caravanas de socorro possam ajudar essas pessoas em necessidade, né? Aqueles corredores de socorro que vêm com medicamentos, com alimentos, com água, né? Possam ajudar essas pessoas que estão sofrendo pela guerra. E a mesma coisa na região da Rússia e Ucrânia. Nós oramos para um cessar-fogo imediato, que às vezes parece que está mais próximo e aí às vezes parece que esse cessar-fogo acaba se afastando quando a gente vê notícias de novos bombardeios, né? Principalmente com os drones. Mas a gente sempre tem que orar, a gente não pode perder a fé que isso vai acontecer no momento certo, para que seja um cessar-fogo duradouro, para que os diálogos se concretizem e que essas guerras possam acabar o mais brevemente possível. Vamos ajudar também para as regiões com guerra civil, né, conflitos armados internos, né, Síria, Líbia, outros países da África, né, que ainda existem
bastante conflito. Então a gente ora para que o nosso planeta, que está a caminho de um planeta de regeneração, ele precisa ser um planeta de paz. A gente nunca vai atingir o status de regeneração com conflito armado. Então precisamos sempre orar pela paz mundial. Vamos orar agora, vamos fazer nossas vibrações para a nossa nação, o Brasil. Para que os dirigentes das esferas federal, estadual, municipal, o nosso parlamento, o nosso poder legislativo, possam tomar as melhores decisões, decisões corretas, decisões justas, equilibradas, decisões de bom senso, decisões que favoreçam a maioria da população. Para que esses poderes deixem de lado seu ego, deixem de lado sua mesquinharia, deixem de lado a legislação em causa própria, né? Sabemos que o ano que vem é um ano de eleição a nível presidencial, né? Nível federal, nível 2026, né? E é incrível como o pessoal já está se movimentando, pensando em eleição e acaba deixando o povo às vezes de lado, né? Com muito sofrimento ainda. Então a gente tem que orar muito pelos nossos dirigentes, para que eles sejam esclarecidos, sejam iluminados, né? E para que eles possam realmente governar para a população e não por interesses políticos. Vamos vibrar agora, então, pelas delegacias, pelas prisões, pelos irmãozinhos encarcerados, que eles possam se arrepender de seus erros, que eles possam cumprir suas penas e voltar a conviver em paz com a sociedade. Vamos agora vibrar pelos nossos irmãozinhos nos hospitais, casas de saúde, naqueles irmãozinhos internados, naqueles irmãozinhos que estão sofrendo num leito hospitalar, que Jesus possa trazer-lhes o milagre da cura, para que os médicos, enfermeiros possam ser iluminados, intuídos, para que busquem o melhor tratamento, identifiquem o melhor tratamento, e que esses irmãozinhos possam deixar, assim como o nosso amigo Rogério já deixou, o seu leito de UTI, o seu leito de internação, e possa voltar para casa, mesmo que ainda em recuperação, mas que possa recuperar em casa, junto aos seus familiares, sendo tratado com muito carinho. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos, pelas crianças, os irmãozinhos menores de idade, vamos dizer assim, né? Que todos esses irmãozinhos tenham a oportunidade de crescer, se desenvolver, terem a oportunidade de frequentar a escola, de ter educação e se tornarem adultos de bem. Adultos que conheçam o caminho do Mestre Jesus e que eles tenham oportunidade de trilhar esse caminho, né? Superando seus obstáculos, superando suas dificuldades, muitas vezes superando as suas tentações que a vida carnal pode colocar em suas vidas, mas é através de Jesus que nós superamos tudo isso. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos idosos, aqueles que estão ali gozando dos seus anos de descanso, que já cumpriram o seu papel perante a sociedade, né? Muitos desses, às vezes, precisam de cuidados médicos, cuidados enfermeiros, cuidados de família, né? Possam estar morando em asilos, ou casas de repouso, ou mesmo em casa, na casa dos seus familiares, que eles possam ser bem cuidados, possam ser bem tratados, terem o melhor tratamento para ter a extensão da sua vida, e que eles aproveitem da melhor saúde possível esses seus últimos anos de vida, que pode ser 1, 2, como pode ser 30, 40, que a nossa medicina cada dia evolui mais e a nossa expectativa aumenta. Então, quando a gente fala esses últimos anos, podem ser seus últimos 40 anos e está tudo bem, né? As pessoas hoje em dia se aposentam com 60, 65 anos
e pode viver, se Deus quiser, e eu desejo isso para todos, até 100, 105 anos, sem problema nenhum. Mas que eles possam viver bem, saudáveis, sabe? Conscientes, com a cabeça iluminada, né? E que possam deixar seus males de lado, que eles possam viver bem esses seus anos. Que ninguém merece passar aí 10, 15 anos acamado, né? Ou com um problema de Alzheimer, que não se lembra, uma dificuldade é muito difícil. Então a gente sempre ora pelos nossos idosos. Vamos orar agora, então, pelos nossos irmãozinhos com vícios, viciados, em qualquer tipo de vício, inclusive os vícios de sexo, como o tema da palestra de hoje, né? Quem acaba abusando do corpo nesse sentido, acaba muitas vezes atingindo esse vício de sexo. Então nós oramos por todos os irmãozinhos viciados. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, tirando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica, que aqueles irmãozinhos que estão mais afundados nos seus vícios, que aceitem um tratamento oferecido. Muitos precisam de um tratamento numa clínica de recuperação e muitos, às vezes, se negam a frequentar, né? ou não se reconhecem com essa necessidade. Então, que a gente possa vibrar muito por eles para que eles aceitem os seus tratamentos e possam, o mais brevemente possível, deixar seus vícios de lado. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos moradores de rua, né? Pelas ONGs, pelos albergues que os acolhem, os cuidadores, os trabalhadores dessas ONGs e albergues, né? Aquele pessoal que faz doação de comida na rua, aqueles grupos de solidariedade, né? Para que esses irmãozinhos moradores de rua tenham oportunidade de um prato de comida, tenham oportunidade de um banho quente, tenham oportunidade de uma cama, tenham a oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Né? Já estamos caminhando para o inverno, agora de 2025. Né? Sabemos aí que uma massa de ar polar está vindo para a América do Sul. E esses irmãozinhos ainda desabrigados aí, como que vão enfrentar essa situação? Então, que eles possam ser acolhidos, abrigados e que o mais brevemente possível, de forma definitiva, possam deixar essa dura vida de morador de rua. Vamos falar agora, então, pelos nossos amigos e colegas do chat. Esses que estão com o nome no chat, aqueles que a gente sabe que estão precisando, aqueles que têm seus nomes na caixinha de vibração do centro, na caixinha da sala de cromoterapia. Todos aqueles que nós sabemos o que eles precisam, então nós possamos mentalizar as coisas certas. Alguns precisam de mais saúde, alguns precisam de calma no coração, alguns têm depressão, ansiedade, né? Alguns precisam de um novo emprego. Então, todos os irmãozinhos com os nomes no chat, nas caixinhas de vibração, vamos vibrar por eles. Esses que vocês colocam o nome, mentalizem eles nesse momento. Mentalizem a necessidade para que o plano espiritual possa mandar a vibração correta, para que o plano espiritual possa ajudá-los a passar por mais esse obstáculo. Vamos vibrar agora, então, pelos nossos irmãozinhos com enfermidades crônicas, enfermidades que não têm cura, né? Como Alzheimer, mal de Parkinson, né? Irmãozinhos com doenças graves como câncer, que às vezes tem tratamento, mas muitos não têm cura, HIV positivo, né? Várias dessas doenças, artrite, artrose, problemas de coluna, problemas de pressão alta, problemas de diabetes, colesterol alto, muitas dessas doenças que muitas vezes existem em medicamentos, sim, existe tratamento para dar uma qualidade de vida ao paciente, para estender a vida do paciente, mas que não existe ainda uma cura definitiva. Vamos ver também pelos nossos irmãozinhos com necessidades mentais, né? Que estão excesso de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Vamos vibrar muito por eles,
irmãozinhos com problemas de locomoção, paraplégicos, problemas de coluna, dores nas juntas, né? Temos muito, sabemos, né? Com deficiências visuais, deficiências auditivas, todo esse tipo também que não tem mais cura. Então, nós vibramos por eles nesse momento. Qualquer tipo também de doença crônica, tá? Esse é o momento de vibrar por esses irmãozinhos conhecidos, que nós sabemos que tem doenças crônicas em geral. Vamos vibrar também agora pelos nossos irmãozinhos que estão desaparecidos, né? Que eles possam ser encontrados pelas equipes de resgate, pode ser governamental, mas pode ser aquelas particulares, né? Sabemos que temos grupos que procuram pessoas desaparecidas, muitas vezes eles também têm problemas mentais, de esquecimento, de endereço, essas coisas, se perdem, muitas vezes pegam um ônibus, mudam de cidade, e aí a família às vezes não tem condição de buscar por todo o país, que é um país continental, né? Imagina um irmãozinho de São Paulo, Paraná, que foi parar no Nordeste. Olha o tamanho do Brasil, do Nordeste em si, como que a gente vai buscar de cidade em cidade, atrás, não é difícil. Então nós temos que viver um plano espiritual, orar por eles, para que eles possam ser encontrados e voltar a conviver com seus familiares, só com muita oração, só com muito guiamento espiritual. Porque, sim, no ser humano ali, nos encarnados, é muito difícil, a gente sabe disso, né? Então, por isso que a gente vibra por eles também. E vamos vibrar também agora pelos nossos irmãozinhos desencarnados. Pode ser desencarnação recente ou desencarnação mais longa, mas todos aqueles, principalmente aqueles que ainda precisam ser resgatados. Aqueles irmãozinhos que ainda não estão na colônia e que precisam de um socorro. Pode ser no Vale dos Suicidas, no Umbral. Sabemos que no Vale dos Suicidas é um pouco mais difícil, porque muitas vezes ele tem que cumprir o seu tempo lá por ter não cumprido o seu tempo encarnado, planejado. Então ele tem que cumprir, mas que eles possam ser resgatados na medida do seu merecimento o mais rapidamente possível. E não que, não foi resgatado porque faltou vibração, faltou oração. Não, estamos aqui pedindo por eles. E nós aqui formamos uma corrente de oração entre todos nós que estamos aqui nessa live e que trabalham lá no nosso centro. Então nós sempre oramos por eles, para que não possa haver uma falta de resgate por falta de oração. Então aqui estamos vibrando por eles. Então agora nós vamos vibrar então pelos nossos irmãozinhos mais próximos, aqueles que convivem conosco diariamente na nossa casa ou no nosso trabalho, aqueles que nós temos um convívio praticamente diário. Então vamos vibrar por esses irmãozinhos para que a nossa relação sempre seja amistosa, sempre se mantenha um respeito, mesmo que às vezes ocorra alguma divergência de opinião ou discordância, para que ocorra o respeito e para que a gente possa também, através do diálogo, chegar ao menos num consenso no meio do caminho. Um cede um pouquinho aqui, outro cede um pouquinho ali, e a gente se entende, né? Então vamos agora, vibrar pela nossa casa. Então, que a luz branca do Mestre Jesus, a luz higienizadora do nosso plano espiritual, possa entrar pelas portas e janelas, criando um ambiente ameno, um ambiente harmônico, um ambiente limpo, um ambiente higienizado, para que a nossa cada dia mais, se torne um lar de Mestre Jesus, se torne um lar dentro da nossa amada doutrina espírita, para que nosso lar seja sempre tranquilo, seja acolhedor, né? Para que a gente sempre tenha vontade de voltar para a nossa casa, de estar dentro da nossa casa, por ser um ambiente maravilhoso, um ambiente cristão, um lar de Mestre Jesus. E vamos vibrar também por nós mesmos. Nunca podemos esquecer de vibrar por nós mesmos. Porque somos encarnados, somos errantes, somos pecadores, cometemos sim os nossos erros, precisamos pedir perdão e precisamos que sejamos perdoados, né? E que a gente também então possa ser acolhido, ser protegido, ser bem intuído, né? Ter nosso caminho iluminado,
para que quando nós errarmos e nós desviarmos do caminho correto, do caminho de Jesus, o plano espiritual possa, mesmo que às vezes precisando dar um puxãozinho na nossa orelha, colocar a gente de volta no caminho correto, no caminho da seara bendita de Mestre Jesus. Então é isso, meus amigos. Agora, então, vamos agradecer e encerrar esse evangelho dessa noite, essa vibração maravilhosa, essa palestra que tivemos. Então, vamos agradecer a todas as correntes que estiveram conosco nessa noite. Corrente dos hindus, egipcianos, Sagrado Coração de Maria, corrente azul, corrente das crianças, corrente das moças, corrente dos médicos, dos enfermeiros, corrente dos franciscanos, sempre conosco, nos protegendo, nos abençoando, nos acolhendo, né? Corrente das crianças, Dr. Alberto Seabra, Dr. Bezerra de Menezes e todas as outras correntes que trabalham conosco. Nós agradecemos muito as intuições recebidas, as proteções e tudo de maravilhoso que acontece na sua vida. Nada disso aconteceria sem vocês. Então nós agradecemos demais. Muito obrigado. Então é isso, meus amigos. Vou ver se a Luz vem aqui para dar uma boa noite para vocês. Oi, então, gente. Mas eu já vou deixando aqui meu boa noite. Uma semana maravilhosa para vocês, viu? E que fiquem todos protegidos na luz do Mestre Jesus, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, minha gente. Excelente semana. Fiquem na paz do Mestre Jesus e a gente se vê, se Deus quiser, na quarta-feira. Ou no outro domingo, que eu acho que eu vou estar com vocês de novo. Então, beijão para vocês. Até mais. Beijo, gente. Uma semana maravilhosa, hein?